Boa noite, Brasil! Boa noite, você que está em casa. Que energia gostosa, que alegria estar aqui mais uma vez. O Sensacional está começando e hoje o programa vai falar sobre um assunto importante. Você sabia que muitos dos traumas da infância podem ter um impacto profundo na vida adulta? A ansiedade, a depressão, os relacionamentos tóxicos, né, que acontecem, podem estar relacionados com o que vivemos no início da infância, da nossa vida? Bom, já nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes, eu bati um papo com este sujeito, gente. Ele adora um pãozinho, viu? Quem não gosta, né? Ele é ator, cantor, já foi nadador. Sabe de quem que eu estou falando, gente? Arthur Aguiar. Roda aí. Gente, o nosso papo de hoje vai ser muito especial. O nosso convidado de hoje começou a nadar muito pequenininho, mas ele descobriu que cantar e atuar era a sua grande paixão. Nós estamos falando do nosso eterno rebelde, Arthur Aguiar. Tudo bem, Tudo querido? Bem, graças Seja a Deus. muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, um prazer estar aqui. Arthur, a gente queria falar um pouco assim da sua intimidade, né, da sua trajetória. E não tem como não falar assim de onde você veio, né? Você é natural do Rio de Janeiro, de uma cidade, qual a cidade? Não, do Rio de Janeiro, Do Rio de mesmo, Janeiro o mesmo. bairro que é na Zona Norte. Ah, na Zona Norte. Na Zona Norte, ali eu nasci no Lins de Vasconcelos, bem pertinho do Meia. Ah, sim. Sabe? Aí nasci ali, fui criado ali e saí de lá com 17 anos para vir para São Paulo para nadar. Agora, assim, você é filho de pais separados, não é? Sim. Parece que a história do seu pai, que você nem chegou a conhecer muito bem, né? Saiu de casa, né? Na verdade, o meu pai biológico é o Júlio, né, que já faleceu. Eu convivi com ele até os meus 3 anos. Depois eu fiquei 18 anos sem ver. E aí, através do meu irmão, por parte de pai, que é o Juan, que é ator também, o Juan, e ele me procurou no Orkut. A gente se encontrou algumas vezes sem o meu pai biológico. E aí, uma vez o meu pai biológico ficou nesses encontros e a gente acabou se encontrando. E aí ali a gente conviveu durante 2 anos. E aí eu optei por fazer isso sem a minha mãe saber. Porque eu não queria ter nenhum tipo de interferência de nenhuma... Ninguém sabia, na verdade. Só eu mesmo. Ninguém... Só você, entre vocês dois ali, que vocês tinham e a parte da família dele, né? A esposa dele, o meu irmão, o Juan. E vocês conversaram? Tipo, nossa, poxa... A gente conviveu durante 2 anos, né? Até ele falecer. E eu acho assim, se eu tivesse... Tem poucas coisas que eu me arrependo, assim, na vida. Mas uma das coisas que eu me arrependo é de ter sido tão duro com ele... Resistente. Assim. Nessa volta, sabe? Eu não lembro de ter chamado ele de pai nesse período. Eu imagino, assim, esses 2 anos de convivência e quando você soube do falecimento dele, deve ter sido foi muito dolorido para você, né? Foi, e a maneira como eu soube também foi um pouco diferente. Como que você soube? Na verdade, foi assim, Bom, quando a gente se conheceu, eu não era famoso. Quando ele faleceu, eu já era. Então, quando ele faleceu, eu já estava fazendo Rebelde. E a gente tinha viajado para fazer show e meu telefone tinha parado de funcionar. E aí, quando foi na segunda que eu consertei o meu telefone, eu acompanhei a morte dele por mensagem de voz. E ele não morreu pelo que ele foi internado. Muito doido isso. Ele foi internado por uma situação. No hospital ele acabou pegando uma infecção bacteriana e ele morreu por isso. Meu Deus do céu. Foi. Tá. E aí eu acho que a forma trágico. como foi, ele não conseguiu falar comigo. Então as mensagens de voz, elas foram do tipo, Arthur, seu pai foi internado, mas tá tudo bem. Quando você puder, entre em contato. Arthur, seu pai acabou tendo que ficar em observação aqui, mas tá tudo bem. Mas quando puder, entre em contato. E aí vai se agravando o caso, sabe? Sim. Até aquela última mensagem. Nossa, seu mundo caiu naquele momento. Foi bem ruim, assim. Eu parei o carro, eu lembro que eu não sabia, assim, por um instante, assim, eu não sabia o que fazer. Tipo, aonde eu tava indo. Tipo assim, era inacreditável, né? E eu acho, assim, tem uma situação que eu acho curiosa nessa situação toda, que, como eu disse, eu passei muitos anos querendo encontrar com ele, né? Querendo saber onde ele estava e tudo mais. E no momento que ele mais quis falar comigo, ele não pôde. Olha. Então, doido isso, porque nem ele pôde se despedir de mim, nem eu pude me despedir dele.
quando, assim, a sua mãe ficou sabendo que você... Acho que quando sua mãe soube que você tinha... Foi quando ele faleceu, então. Isso, aí ele faleceu, aí eu tive que contar pra minha mãe, porque eu queria que ela me acompanhasse na missa de 7º dia. Mas ela que foi responsável por você entrar na natação, né? Que Ela você foi muito bom na natação. Foi, ela era professora de natação até hoje, né? Ela é professora de educação física, mas mais focada em natação para criança, bebê e tudo mais. Então eu acabei, ela começou a me jogar na piscina desde bebê, assim, né? Agora, esse momento, assim, achei tão bonitinho que a gente pesquisou de você, que você porque queria falar com a Xuxa. Ai, você tem que contar essa história pra gente. De onde que tirou a ideia de querer falar com a Xuxa? Você tinha quantos anos nessa ideia? Então, na verdade, eu tinha 10. 10? Eu era muito fã dela, né? Acho que toda criança um dia foi muito fã dela. E quando a minha mãe falou que a gente não ia poder, que eu não ia poder mais nadar no ano que vem, porque ela não ia poder me bancar, por conta do salário dela, que não dava conta, natação, é um esporte caro, que você tem que pagar viagem e tudo mais. E aí eu guardei essa informação na minha cabeça. Aí quando a gente passou umas 2 semanas, a gente estava na Lagoa, no Parque dos Patins lá, e aí eu encontrei a Adriana Bombom, que era assistente de palco dela no Planeta Xuxa. E aí eu lembrei da Xuxa e falei, vou falar com a Bombom pra falar que eu quero falar com a Xuxa. E aí, Arthur, me conta. E aí eu falei pra ela que eu queria falar com a Xuxa, ela deve ter entendido que eu queria assistir o programa da Xuxa, e ela me passou todas as coordenadas. Ah, você vai em tal lugar, tal hora, tal dia, tal. Aí a gente foi, chegou lá na porta do Projac, obviamente a gente não pôde entrar, porque precisava fazer parte de uma caravana. E aí, enfim, aí chegou o último programa, minha mãe falou que tava tarde, que tava perigoso pra gente ir embora, eu insisti, pedi pra ela esperar a última caravana, a caravana chegou, o segurança não falou nada, até que de repente ele apareceu lá no fundo, e aí ele perguntou se a gente ainda estava lá, a gente falou que estava, e ele perguntou se a gente queria entrar, que tinha faltado uma pessoa. E aí a gente entrou. E aí, óbvio, eu era uma criança de 10 anos, né? Fiquei encantado, era muito fã da Xuxa. Imagina, nunca tinha entrado num estúdio de televisão, aquele um monte de roda gigante, piscina de bolinha. E aí eu conto também essa história que como que Deus foi tão perfeito do início ao fim, né? Desde o momento que ele colocou isso dentro de mim, desde o momento que eu encontrei a Adriana Bombom lá na Lagoa, e ela me passou as informações, até o momento que, faltou uma pessoa e a gente conseguiu entrar. Era pra ser, né? E ali, naquele momento que a gente estava lá dentro, eu fui falar com uma Paquita. E contei minha história pra Paquita e falei que eu precisava falar com a Xuxa. Só que assim, imagina, todas as crianças que estavam lá queriam falar com a Xuxa, né? Falar com a Xuxa. E aí, o que faria ela me ouvir, sendo que eu não era conhecido, não era filho de ninguém conhecido, e ela me ouviu. Então, assim, pra mim, ali foi muito Deus, porque não tem outra explicação para ela escutar uma criança que ela nunca viu na vida, que chega para ela do nada, conta uma história para ela e fala que quer falar com a Xuxa. E aí ela me pega pela mão... Não, ela não pega pela mão, não. Aí ela fala assim, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela. Fica atrás de mim. Fiquei. Deu o intervalo do bloco, ela me pegou na mão, me levou até a escada do Xuxa Park, me sentou lá e falou, fica aqui que a Xuxa já vem. E aí eu fiquei lá, a Xuxa veio, sentou do meu lado. E aí eu contei minha história para ela e ela falou, vai ali na frente, dá seu nome e que no final do programa eu vou te chamar. E aí ela continuou o programa e eu fui brincar. E aí ela seguiu o programa, chegou no final, ela começou a agradecer as caravanas, queria agradecer a caravana não sei de onde, mas antes de acabar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E aí ela fala o meu nome e me chama no palco. E aí, olha como é que as coisas são. Acabou o programa, a gente subiu pro Switcher, minha mãe conheceu a Marlene, ela mandou redigir um contrato, e a gente saiu de lá com um contrato de 4 anos. Não foi um contrato de 6 meses. 4 anos de patrocínio? Menino, que coisa linda! O Arthur, esse patrocínio te ajudou muito, né? Ah, ajudou muito. Se não fosse isso, eu não teria conseguido continuar nadando. Olha, você tinha uma carreira brilhante na natação, né? Várias medalhas, ganhou vários campeonatos. E como que foi, assim, de repente, de deixar de lado a natação e entrar para o mundo artístico? Como que foi essa transição para você? Tá, na verdade foi assim, eu já estava num processo de não estar mais tão disposto a treinar, e eu sempre fui muito competitivo, então eu sabia que se eu não treinasse eu não ia ganhar. Eu esbarrei com um ator na rua, que até já faleceu, que é o Antônio Firmino. E aí eu esbarrei com ele, a gente foi para a mesma calçada, ele pediu desculpa, eu também, e ele perguntou se eu era ator. Do nada. E aí eu falei que não, falei que eu era atleta de natação. E aí ele falou que ele era de uma companhia, de um curso
e que eles iam montar um espetáculo, mas que eles estavam atrás de pessoas que não eram atores, que queriam ser atores, mas que não eram atores, que eles queriam formar atores para montar esse espetáculo. Sim. E aí eu fui lá, fui conhecer o espaço, e era o Espaço Cultural do Felipe Martins, que também é ator, é diretor. E aí fui conhecer e ele falou, por que você não vem fazer uma aula experimental? Eu falei, porque eu treino, nado, não tenho tempo para fazer isso. Aí na segunda-feira eu fui fazer aula experimental e eu nunca mais voltei pro clube. Mas como que foi falar com a sua mãe? Minha mãe não aceitou, né? De jeito nenhum. Minha família toda, na verdade, não aceitou. Todo mundo parou de falar comigo. Ninguém me apoiou na minha carreira artística, assim. Eu entendo que esse movimento que eles fizeram foi um movimento para tentar me inibir. No sentido, cara, vamos cortar tudo dele. Ele não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Jura? E ele vai ter que voltar a nadar. Eu imagino, tá? Eles nunca verbalizaram isso de maneira tão clara. Muito esperto, você visualizou isso. Mas eu imagino que eles tentaram me dar uma sufocada, assim, pra eu poder não ter pra onde ir. Só que eu sempre fui o cara que nunca tive plano B. Aí você falou assim que ninguém te apoiou nesse momento, tipo, começaram a reduzir até as coisas pra você sentir falta. Reduziram não. Cortaram. Mas e aí, como é que você não podia comprar nada? Nada. Não, fiquei sem dinheiro mesmo, zero. Quando ela soube que você falou não pra Globo, quando a Globo fez um convite pra você participar de uma novela, né? Foi pra uma novela das 9, de Insensato Coração, do Gilberto Braga. Foi assim, eu passei pra Rebelde e uma semana depois saiu o resultado que eu tinha passado pra novela das 9 também, que era Insensato Coração. Nesse tempo, o Roberto Bontempo, que ia ser o preparador de elenco da novela, de Rebelde, eu tinha feito um filme com ele antes disso, chamado Ponto Final. E aí ele me ligou, ele tinha meu número, ele me ligou pra falar que eu tava tomando a decisão errada. Olha... Que não era o momento de eu ir para uma novela das 9, que eu não estava preparado ainda, que na Record, no Rebelde, eu ia ter mais oportunidades, mais possibilidades de me lapidar como artista. No primeiro momento, eu meio que não dei muito, tipo assim, não queria escutar o que ele estava falando, acho que meu ego estava falando muito alto, né? Pô, uma novela das 9, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Quando você começou a perceber que a Rebelde começou a fazer muito sucesso, assim, pra você foi um choque, não foi, assim? Foi engraçado isso, porque a gente ficou muitos meses gravando a novela e a gente não saía na rua, porque a gente trabalhava muito, a gente gravava muito. A gente não sabia como que a novela de fato estava na rua. E aí a gente começou a fazer show. E o nosso primeiro show foi em Porto Alegre. E eu lembro que quando marcaram o show, nós 6, assim, a gente falava, cara, eles são muito doidos, marcaram um show, não vai ninguém. Desembarcamos no aeroporto e tava, tipo assim, uma fila gigantesca, assim, que dava volta. E a gente foi perguntar, né, cara, quem é que vai tocar hoje, né? Porque o nosso show era, sei lá, 2 dias depois. Quem que vai fazer show hoje, cara? Que tá lotado, assim, a gente achou que era um outro artista, né? Sim, sim. E ela falou, não, estão acampando pro show de vocês. E a gente falou, não, pô. Aí olha, como a gente era tão inseguro, vamos dizer assim, nesse lugar, né? A gente falou, cara, mentira, estão zoando com a nossa cara, né? Juro que você achou que era piada. E a gente não acreditou. E aí, beleza. Passou e tal, chegou o dia do show. E aí, assim, essa é uma sensação que eu guardo comigo que eu espero nunca esquecer. Que foi o momento que a gente subiu no palco. O show começava com uma cortina com a nossa foto e as pessoas só viam as nossas sombras, né? Só a nossa sombra, a nossa silhueta. Sim. Não conseguia ver a gente. E a gente não conseguia ver o público. Sim. E todos os nossos shows, eles tinham aquele bastão colorido. E eu lembro que a gente estava na coxia, a gente se posicionou, começou a contagem regressiva, a gente se posicionou e ficava numa pose. E aí, quando a gente chegou na pose e olhou assim, cara, era muitos bastões assim. E uma gritaria. E na hora que cai o negócio, assim, né, o pano, e a gente olha para aquilo, a sensação era, tipo assim, absurda. Eu lembro que quem começava cantando era o Chay. E aí começou a música, o Chay não entrou. Não entrou na música? Não, porque assim, ele entrou... Não é que ele gaguejou, ele entrou e olhou assim pra gente do tipo... O que está acontecendo? Porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Foi, tipo, muito surpreendente. Bastante din-din? Acho que a Record ganhou bem mais que a gente. Juro, deve ter ganhado muito, né? Ganhou. Mas deu para comprar umas coisas, não deu? Deu para ganhar um dinheiro. O que você tinha vontade de ter algo, assim, material que
né, lá, que você falou que é de uma família super simples, que você não conseguia comprar de jeito nenhum, e com o seu trabalho, com todo o seu sucesso, você conseguiu realizar? Tinha alguma coisa assim especial? É meio até simples isso que eu vou falar, assim, simples, assim, entre aspas, né? Porque eu sei que nem todo mundo consegue, na verdade, a grande maioria das pessoas não conseguem fazer isso ainda. Mas a minha vontade não era, tipo, carro, casa. A minha vontade era poder ir no mercado e não ter que ficar escolhendo. Ai, Arthur, jura? Então, isso era uma coisa que eu sentia vontade de poder fazer para mim e para os meus, né, sim, também, né? De não ter que ficar escolhendo. Depois do sucesso todo de Rebelde, você recebeu o convite da Globo e você foi pra Globo. Já tinha acontecido 2 sondagens. Eu já tinha recebido 2 sondagens uma durante Rebelde, ali no final de Rebelde. Eu recebi uma ligação perguntando como estava a minha situação, que ia ter uma novela e tal. E aí eu falei que eu tinha contrato e que eu não iria rescindir o contrato, porque não faz sentido. Faz sentido. E outra foi já quando eu estava mais ou menos... Acho que no início de Dona Xepa, eu recebi mais uma. E aí eu disse que o meu contrato terminaria no final, porque eu já tinha acertado com a Record que essa seria o último trabalho que eu faria lá, que eu não iria renovar. Sim. E aí, quando acabou esse trabalho, eu lembro que o trabalho acabou numa semana, na semana seguinte eu já estava... Assinou com a Globo. E como que veio o convite do BBB? O convite do BBB veio, acho que em agosto de 21. Foi a primeira vez que as pessoas acham que eu fui convidado várias vezes, mas eu só fui convidado dessa vez mesmo. Quando você recebeu esse convite, você vai ficar na casa mais vigiada do Brasil. Como que foi para você? De prontidão, assim, você já gostou, rejeitou, pensou melhor? Não, Não, na hora, tipo, não, imagina, não vou... Falei, não, pô, não. Tem nada a ver comigo. Não, nem que não tem nada a ver. Eu acho que eu tinha muito receio, né, de entrar. De ser cancelado, por exemplo, ter medo de ser cancelado? Eu acho que na época eu já estava cancelado. Ai, meu Deus, cancelado por cancelado. Mas se tiver dinheiro no bolso, tudo bem, né? Mas eu acho que o fato de não saber como funcionava o programa, o que eles queriam abordar, o que eles estavam pensando da minha participação. Como que foi a decisão de você aceitar o convite? Na época eu conversei com a minha ex-esposa. Foi com quem eu conversei para entender o que ela achava. Para ver a decisão mesmo. O que você acha? Você acha que é viagem da minha cabeça? E ela falou, não, cara, acho que você deveria ir. E aí eu fui. E, putz, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. O que você acha que contribuiu tudo para o grande sucesso da sua participação no BBB? Deus. Deus? Todinho. O meu confinamento foi muito especial. Ao contrário da maioria das pessoas que saem do confinamento, né? Do confinamento que eu digo quando você fica confinado os dias antes de você entrar na casa, sabe? Ali os 15, 20 dias que você fica tudo, né? preso ali sem poder fazer nada no hotel. A maioria das pessoas entram no programa já fragilizadas, né? Tipo, saudade das pessoas, você não tem informação de nada. Esse é o natural e é por isso que existe esse confinamento, para já te abalar psicologicamente. Sim. Comigo foi totalmente o oposto. E eu entrei no programa muito fortalecido. Muito forte. Eu entrei muito forte. Você entrou muito forte. Psicologicamente, espiritualmente, eu entrei muito forte, muito forte. E antes de eu entrar no programa, quando eu estava atrás da porta, eu fiz uma oração antes de entrar. E eu lembro que a última coisa que eu falei foi que eu agradeci por ele me trazer, ter me levado até ali, mas que eu queria que ele entrasse comigo. Que eu não aceitava entrar sozinho. E que quando eu entrasse, eu queria sentir que ele tinha entrado comigo. E aí, se você pegar o vídeo da hora que eu entro, eu abro a porta assim, e eu já tava com um negócio no rosto, né? E tirei, aí vem muita claridade. Eu sinto um negócio assim, obviamente no vídeo não dá pra ver isso, só eu tenho essa sensação, mas eu sinto um peso, assim, um negócio, um abraço, assim, sabe? Jura? Juro. Olha, é arrepiante. Juro. E eu entrei muito forte. Bom, já que a gente tá falando de BBB, tem uma caixinha aqui com várias perguntas. Você pode colocar uma coisinha aqui? Você tira uma e a gente vai falando? Certeza. Já que a gente está falando de BBB. Nossa, que experiência incrível você contando, assim. Olha, o que mais você sentiu falta dentro do confinamento do BBB? Minha filha. A sua filha? Com certeza. Pega mais uma aqui. E mas ela deve ter sentido muita saudade de você, né? Ela sentiu muita saudade. Nossa, imagino. E...
E eu ficava num conflito interno que era... Eu não sabia se eu queria ganhar a prova para poder ver ela. Óbvio que eu também queria ganhar a prova pelo que a prova Sim. me dava como benefício. Mas o principal motivo era minha filha. Mas rolava um conflito do tipo... Não sei se é bom eu ver, porque cada vez que eu via, me dava mais saudade. Ah, e me aí dava podia mais te vontade. desestabilizar, de exato. você desistir. Então era uma Entendi. briga interna. Eu imagino. Você acha que alguns participantes são favorecidos pela edição do BBB? As pessoas sempre falam muito isso. Na hora... Porque assim, não dá pra ir todo no ar para Acho. que as pessoas assistem ali, né? Acho, inclusive, acho que na minha edição eu fui bem prejudicado pela edição. Você acha que você foi? Acho. Mesmo ganhando, Arthur? Sim, porque... O que, por exemplo? Uma coisa de edição que você acha que... Ah, cara, fizeram uma edição em algum momento lá que me botaram, tipo assim, como se fosse com uma cara deformada, como se eu fosse um Uma cara demônio. deformado. Ai, que horror. Uma parada que eu acho que não foi legal, sim, mas eu não acho que a edição do programa hoje em dia influencia tanto. Eu acho que a internet influencia mais. Tá, mais um aqui. Mas acho que não existe não sei, não consigo acreditar que exista um favorecimento, assim, a Sim. alguém de fato. Tá, Não. tá. Se arrepende de ter comido tantos pãezinhos no BBB? Eu não. E quando você saiu, assim, que você viu aqueles memes, você com a coisa do padeiro, Na verdade, pãozinho... quando a Ana Clara me falou que eu tava dentro da casa, que é a minha... Quando acabou, né? Acabou o programa, né? Já tinha sido campeão, e aí eu ainda tava dentro da casa, a Ana Clara sentou do meu lado, e ela, na entrevista ali do programa do pós-BBB, né? Ela falou, preciso te falar uma coisa, a tua torcida mudou. Mudou? Não é mais pontinho de luz, não é mais ponto de luz, agora é padaria. Eu falei, padaria? Na hora não fez sentido nenhum pra mim, né? Porque eu não fiz pensando em nada. Não foi algo planejado do tipo, vou comer pão porque as pessoas... Não, foi o nem pensei. público que o comprou público que aquilo, que comprou, se identificou, enfim. Mas eu comi pão, hein? Você fez muito sucesso, tava todo mundo falando do pãozinho, da padaria, você é um super ator. Você acha que, né, ganhou, foi vencedor, tava em tudo que é lugar, as pessoas, né, te recebendo super bem também, né? Assim, que as pessoas votaram em você, né? É uma competição, e tinha uma aposta ali e você venceu. Então, quer dizer que o público te abraçou, te colocou, né, na casa das pessoas. As pessoas te aceitaram muito, assim. Você sentiu, assim, que você poderia ter tido mais oportunidade dentro da Globo até... Porque acho que eu vi uma vez uma entrevista sua que você ficou um pouquinho, assim, chateada, que você poderia ter aproveitado mais o seu lado ator, né, o seu lado cantor, o seu lado artístico. O lado, na verdade, assim, vamos separar as questões, que eu acho que... eu acho que houve alguma situação ali de questão de... não é oportunidade, mas de exposição. Eu acho que eles não quiseram aproveitar tanto, e eu não sei exatamente o motivo, não entendi até hoje o pós, mas eu tive sim algumas oportunidades dentro da casa como ator, mas é que eu não queria. Mais um aqui. Olha, pegou... Peguei dois? Não, pegou uma. Acho que é um só. Qual foi a sensação de encarar um paredão falso no BBB? Foi uma das melhores sensações, das piores e das melhores sensações ali, porque eu realmente achei que eu tinha sido eliminado. E em poucos minutos eu descobri que eu estava ali que o público tinha me escolhido para estar ali, né? Nossa. Eu nunca me achei favorito. Eu nunca achei que eu era o favorito. Eu nunca achei que eu tinha a chance de ganhar, de fato, nem na final. Mas no paredão falso, eu comecei a considerar a ideia de que eu estava fazendo alguma coisa certa. E, cara, já tinha voltado de vários paredões e o público me escolheu para estar ali num paredão difícil. Então, ali eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa. Mas em nenhum momento eu pensei, putz, cara, ganhei. Ou, eu acho que eu tô favorito. Nunca, nem um momento na final. passou isso. Nem na final? Não, eu achei que quem ia ganhar era o DG.
Bom, a gente vai mostrar agora uma pessoa que é do seu fã-clube, que eu acho que é presidente do fã-clube, porque foi a pessoa que eu vi, pelo menos que eu acompanhei na época que você estava no BBB, que mais te defendeu. É impressionante. Você tem que fazer um altar na sua casa e colocar a foto dessa pessoa, Eu Arthur. até sei quem é. Você sabe? Então vamos ver se você acertou. Roda aí. Boa noite, Dani. Oi, Arthur. Que bom ter você aí no Sensacional, ter você aqui na nossa Rede TV. Sabe que eu continuo sendo sua admiradora. Não é só pelo grande jogador que você foi no Big Brother Brasil. Você sempre vai ser um campeão pra gente, um dos maiores. Mas eu não estou falando só da sua inteligência. Eu quero falar também do seu talento como ator. A gente sente muito a sua falta nas novelas. Dá para voltar? Você vai realmente deixar esse seu lado ator aí de lado, né? Não vai voltar pra gente? Você faz muita falta, viu? E não sou só eu que falo isso, não. A gente vê nas redes sociais todo mundo querendo o Arthur de volta, o Arthur numa novela. Vê se dá um jeito disso acontecer, porque nós vamos ficar muito felizes, tá? Como eu disse pra gente, você é sempre campeão. Beijo, querido. Obrigado. Soninha. Obrigado, Sônia. Obrigado. Ela foi uma pessoa que realmente me defendeu muito aqui fora enquanto eu estava no programa e me defende até hoje. Eu fui lá no programa dela, a gente gravou um programa super legal, super especial lá, aquele que é uma roda assim. Sim, a roda da fofoca. Foi bem legal. E respondendo a pergunta dela, eu não vou dizer que nunca mais eu vou fazer, porque nunca é muito forte, mas no momento não sinto no meu coração de fazer. Não chegou nenhum projeto assim que te tocou? Não chegou nenhum projeto. E também parou de chegar projeto, porque eu dei muito não também já. Nesses 3 anos eu já recusei algumas oportunidades, então também chega uma hora que as pessoas entendem. Pô, o cara não quer fazer, não vou mais convidar. E olha, tem um momento aqui muito especial. Tem pessoas que te amam, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou? Oba, vamos ver. Então, roda aí. Falar do Arthur, cara, é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Foi no meu programa, muito parceiro comigo. Poucas vezes na minha vida eu vi uma oratória igual a dele. E eu acho que eu nunca vi. E um dos arrependimentos que eu tenho de ter tratado com o Big Brother, se eu tivesse colado com ele, sendo mais parceiro dele, acho que eu teria ido mais longe. E é isso, Arthur, gosto muito de você. Um abraço. Falar um pouquinho do Arthur, gente. O Arthur foi um presente, um dos presentes que o Big Brother ele trouxe pra minha vida. Eu sou muito grato, muito feliz por ter a amizade do Arthur. Ele é um cara excepcional, é um cara sensacional. Eu já falei isso pra ele várias vezes. Às vezes, quando a internet é um pouco mais maldosa com as coisas dele, eu fico irritado, eu fico... Parem, vocês não sabem de quem vocês estão falando, o Arthur não é isso. Porque ele é um cara maravilhoso, quando você se permite olhar pro Arthur fora de todas as polêmicas, fora de tudo que aconteceu ao redor da vida dele. Ele se mostra um cara gentil, um cara inteligente, um cara amoroso, um cara cuidadoso, centrado. O Arthur é aquele tipo de amigo que quando vê algo que possa estar errado, assim, por várias vezes ele me chama. Ele falou assim, cara, você tá indo por esse caminho aqui, mas tem esse caminho aqui, você sabe que tem esse caminho aqui, sabe? Talvez seja melhor para você, para os seus negócios. Então ele é um cara muito perspicaz, ele é muito atento e ele tem esse olhar carinhoso e de cuidado com as pessoas ao redor dele. Isso é muito, muito legal, muito bonito. Que Deus continue te abençoando muito, 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 porque você merece toda a felicidade, todo o amor, todo o caminho repleto de coisas boas nesse mundo. Tá bom? Um beijo pra você, um beijo, Dani. Tchau. Oi, filho. Passando aqui para te dizer que eu te admiro demais. A sua determinação, seu caráter, principalmente a sua fé. Eu agradeço muito por você ter me escolhido como mãe, compartilhando a sua vida comigo, me deixando cada dia mais feliz. Eu peço muito a Deus que te proteja, te abençoe, e reafirmando que meu amor por você é infinito e incondicional. E o nosso lema continua sendo sempre juntos. Te amo. Oi, meu amor, passando aqui para te lembrar o quão incrível você é. Esse homem maravilhoso, alto astral, inteligente,
batalhador, que faz de tudo pela sua família. Quero te dizer que, assim, eu sou muito sortuda, por ter você como meu parceiro e poder dividir a vida com você. Desde que você apareceu, a minha vida ficou muito mais leve, muito mais colorida, muito mais feliz. E te parabenizar também, como pai. Você é um pai maravilhoso para Sofia, para o Gabriel. Tenho muito, muito orgulho de você. E eu tenho certeza que o Gabriel e a Sofia também vai ter muito orgulho de você, pelo homem que você é, pela história que você está construindo. Tenho muito, muito orgulho mesmo de você. E é isso. Só passando para te lembrar o quanto eu te amo e o quanto você é maravilhoso. Beijo. Oi, papai. Dá oi pro papai. Dá tchau lá pro papai. Ai, que Dá tchau, bonitinho, gente. Ai, que amor. Pô, jogaram baixo, hein? Ai, que família linda, Arthur. Sua Obrigado. mãe. Gente, que lindas as palavras da sua mãe, Obrigado. da sua família, da sua esposa. Muito Olha, obrigado, quanta pô. coisa Obrigado, boa. gente. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Obrigada Obrigado pelo a você. carinho, pela confiança, viu? Obrigado. Gente, palmas para este grande ator, cantor, Arthur Aguiar. Obrigado. Ai, gente, que delícia de papo. Arthur, mais uma vez, muito obrigada. Adorei passar essa tarde aí com você, viu? Bom, mudando de assunto, vou apresentar os nossos convidados de hoje, que a gente vai falar sobre os traumas da infância, o que impacto tem em relação à nossa vida adulta. Bom, estamos aqui com a presença da Thelma Abrão, que a gente adora quando ela vem aqui, que ela é especialista em desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui de volta. Fernanda Lacerda, estava muito sumida Boa aqui, faz tempo que você não vem, hein? Boa noite, Sempre seja bom bem-vinda tá aqui mais uma com vez você. aqui. E aí, lindona, você tem algum trauma assim de infância? Assim, hoje o assunto a gente vai falar sobre, né, esses traumas que aconteceram no passado. De repente você fala, nossa, Dani, eu acho que alguma coisa assim no meu dia a dia tem a ver, assim, que eu faço, sei lá, algumas coisas assim que você faz no dia a dia que fala, nossa, eu acho que eu faço isso porque aconteceu na infância e tal. Olha, de traumas, assim, eu sofria muito bullying quando eu era criança, então acho que hoje influencia até hoje na minha autoestima. Olha. Não sei se isso tem a ver. Tem a ver. Tem tudo a ver, né? O bullying, na verdade, é uma das experiências adversas da infância. Né? O que é experiência adversa? É algo que impactava as suas emoções, mexia com o seu sistema nervoso. Quando a gente sente medo, por exemplo, se alguém grita com a gente ou alguém tenta te ameaçar ou te bater, isso desperta uma reação no nosso sistema nervoso. E o bullying causa isso numa criança, né? A criança fica assustada, ela se sente rejeitada, não pertencente. E isso é muito importante porque é uma das necessidades emocionais mais necessárias, é uma necessidade mesmo, não é um desejo, é a gente se sentir parte, se sentir sim. pertencente. E qual é o primeiro lugar que a gente pertence? Primeiro é na família. E o segundo é na escola, na sala de aula, com os amigos, com os professores. Então, sofrer bullying na escola é algo que marca a vida da criança, né? Eu imagino. Rafael, William, aqui com a gente. Saudades. Eu também que saudade de você, viu? A gente adora quando você vem aqui. Olha, vou te falar uma coisa. Você não apareceu no carnaval, mas aquele vídeo que você pôs, Ai, tem o que falar, hein, você! gata? Ficou todas as escolas do Brasil inteiro, meu Deus do céu. Será que eu volto pro Por que que carnaval? ela não veio Deu uma pro saudade. A gente vê, eu adoro o carnaval, né? Quando a gente vê, a gente dá vontade de dar uma saidinha, né? Mas você Aí eu fiz o meu arrebentou. carnaval, né? Aí você fez a Marquês de Sapucaí ali no seu banheiro. Isso, não é bom, não é bom. Pra quem não viu esse vídeo, É a procura. própria apoteose. Aí, ó, o diretor já falou, a gente já vai colocar na edição. Pronto, se você não viu, verá aqui no Sensacional. Arrebentou, saudade de você. Obrigada, querido. Agora o assunto, você vê que a gente vai falar sobre traumas de infância. Você teve algum trauma, assim, da sua infância? Você fala Olha, assim, sim. que isso refletiu na sua vida adulta? Sim, tive um trauma assim na minha infância, que foi mais ou menos, eu já estava até trabalhando em televisão, comecei a trabalhar com 9 anos, né? Mas aos 10 anos, mais ou menos, o meu pai conversando comigo, e ele virou assim do nada, né? E falou assim, você sabe que eu não sou seu pai, né? E eu não sabia que eu era adotado. E depois, mais pra frente, sei lá, pouco tempo depois, 1 ano depois, 2 anos depois, foi aí que eu fui conversar com a minha mãe. Um dia,
brigando com a minha mãe, né? Coisa de criança. Eu falei assim, você nunca me falou que ele não era meu pai, tal, tal, tal. E eu sou apaixonado, né? Sempre tive o meu pai, até hoje tenho, né? Como a minha referência de homem mesmo, sabe? Tenho uma admiração gigantesca pelo meu pai. Mas esse, assim, acho que foi o maior trauma que eu tive na minha infância. Foi esse. Eu fiquei, assim, sem trabalhar, entendeu, doutora? Isso. E acho que refletiu, sim, em algumas situações, uns bons anos da minha vida. Por exemplo, realmente a gente, uma criança, assim, uma situação dessa muito delicada, precisa de um acompanhamento para contar, né? Muito. Enfim, não se joga uma coisa assim tão importante, assim, imagina. Houve uma quebra de confiança. De confiança, né? Um sentimento de eu fui traído. Com certeza. Aritana Maroni, maravilhosa, tudo bem? Tudo em ordem, e você? Ó, você vê com o negócio aqui, a conversa tá indo, né? Eu adoro, gente. Não é? Esse traumas, eu acho que, tipo, se teve um trauma, eu acho que eu tive vários na vida, né? A gente fez terapia a vida inteira, a gente descobre bullying, eu acho que tudo isso. Mas o mais legal pra mim é porque eu sou o outro lado, né? E eu sou mãe. Então, eu vi o que, tipo, a pandemia, a minha separação e a morte da minha mãe, que foi uma coisa que foi tudo junto, tá acarretando nos meus filhos. E foi muito legal porque, tipo, como... Não é legal, né, maneira de dizer, porque eu tô vendo isso agora. Mas como aconteceu tudo uma na sequência do outro, quando as coisas aconteceram, eu não vi isso, tipo, atingir eles. Agora, depois de quase 2 anos, eu tô vendo o quanto que realmente tudo isso ter acontecido ao mesmo tempo acarretou em cima deles. Não é fácil mesmo. Olha, apresentar aqui a Cris Lima, cheirosa. Tudo bem? É cheirosa mesmo? Vou dar um cheiro aí para ver se é cheirosa mesmo. Hein? Boa noite. Seja bem-vinda, lindona, aqui Muito com a gente. obrigada, que alegria estar aqui ao seu lado. Que mulher linda, gente. Mulher linda obrigada. Essa. É linda mesmo. Linda mesmo. Linda na TV. E quando você se aproxima dela, ela é mais linda. Ai, que bom. Não vou dormir à noite hoje de felicidade, hein? Mas é muito linda mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ô, Cris, já passou por algum trauma assim na infância que hoje Mulher, você vou lhe acha que falar. reflete? Eu sou uma mulher privilegiada. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhum trauma. Eu tive uma infância, graças a Deus, assim, de muito amor, de muita sanfona. Meu pai é sanfoneiro, então, família de músicos. Mas eu sei da importância, eu sei do reflexo, eu tenho consciência porque eu sou mãe. Então, eu sei que todo esse comportamento na fase adulta é reflexo do que você viveu na sua infância. Eu, particularmente, tive uma infância linda, mas eu sei que não é o caso de muitas outras pessoas, inclusive de vários convidados que estão aqui hoje, ouvindo, eu pude perceber que realmente é algo muito sério. Precisa ser falado muito. Com certeza. E eu acho que o caminho é esse aí, né? Da comunicação, da gente estar falando, da gente estar buscando o conhecimento, de estar dando o apoio, o suporte. Eu acho que o suporte emocional é primordial. Como a Cris falou, né? Acho que não é só coisa ruim, né, que acontece. Eu acho que realmente tem os traumas, mas eu acho que quando a gente tem um acompanhamento de um psicólogo, né, uma pessoa para direcionar a gente, eu acho que dá para conviver meio que. Eu acho que a gente nunca vai esquecer um trauma, mas eu acho que a gente consegue ter uma convivência melhor, né, resolver mais esses fantasmas, né, que acontecem na nossa cabeça. Eu vou colocar algumas perguntinhas aqui para a gente começar a debater. Vamos lá ver as dúvidas das pessoas nas ruas. Roda aí. Na infância, os pais das minhas amigas se separaram e hoje ela se sente excluída na nossa amizade. Será que esse é o motivo? Uau, o que vocês acham, gente? A amiga é filha de pais separados. Você que teve... Eu sou filha de pais separados. Você sentiu rejeitado em algum momento, assim? Acho que não. É bem isso, porque na minha situação eu preferiria, né? Meu pai e minha mãe brigavam muito. Então, a conclusão, né? Minha mãe era psicóloga. Então, a partir do momento que eles resolveram se separar, pra mim e pros meus irmãos em casa ficou melhor, porque aí a gente não tinha mais as brigas. Essa rejeição, vocês já sentiram isso? Já sentiu? Olha, Dani, assim, eu, na minha época, né, como a Aritana falou, né? Eu acho que hoje existem muito mais crianças com pais separados, né, neste momento que a gente vive hoje, do que com pais casados. Mas na minha época, assim, eu sentia isso aí. Na minha escola, na época era o quê? Isso, 81, entre 80 e 81, mais ou menos, tinha uma coisa, assim, das crianças perguntarem: seus pais são separados?
Eu acho que na minha época tinha, sim. É isso mesmo, Thelma? Tinha essa rejeição mesmo? Hoje não mais tem? Então, vamos olhar para o sentimento de rejeição. Normalmente, nos primeiros 3 anos de vida, é a época em que o nosso cérebro está em pleno desenvolvimento. E também é uma época que a gente ainda não tem uma consciência, a gente não raciocina, não prevê ainda as consequências das nossas atitudes. Porém, no início da vida, a gente está desenvolvendo milhares e milhares de conexões neurais. E o que isso significa? Isso significa que a forma como somos tratados pelos nossos cuidadores primários, seja sua mãe, o seu pai, a sua avó, quem estiver responsável por manter a sua vida, a sua sobrevivência no início da sua vida, o tipo de relação estabelecido, ela é crucial para como você vai se relacionar no futuro. Então, a rejeição, ela vem principalmente nesse início, quando você apanha, quando você é castigado, se você é educado na base do autoritarismo, normalmente essa criança não se sente amada, porque tudo que ela faz errado vem um castigo, tudo que ela faz vem uma crítica, tudo que ela faz vem um dedo apontado, vem uma comparação. Então a criança começa a pensar, meu Deus, eu não sou boa, eu não sou amada, eu não sou bem-vinda. E tudo isso ainda é muito inconsciente, ela se sente assim, não é que ela raciocina, é como ela se sente. E hoje a neurociência avançou a ponto de mostrar, em tempo real, através de ressonância magnética, como que o sentimento de rejeição afeta a mesma área do cérebro que a dor física. Então, eu falo que essa época da vida a gente guarda memórias implícitas. O que significa? A gente não tem memória explícita de uma cena, de como as coisas aconteceram, pela imaturidade do cérebro. Porém, o nosso corpo guardou. Tudo. O cérebro guardou tudo. Então, se você foi uma criança que, de alguma forma, se sentiu rejeitada, ou quando você chorava no berço, sua mãe te deixava chorando sozinha, não ia te atender, não cuidava de você como você precisava, no sentido de te deixar seguro fisicamente e emocionalmente, o seu corpo pode sim guardar esse registro como rejeição. Fica registrado e em algum momento da vida tem um gatilho que te remete àquele HD que está aqui. Por isso que às vezes a gente, sei lá, tem alguma coisa assim, você fala, nossa, por que às vezes isso me irrita? Você nem sabe o porquê. É isso, porque são as memórias implícitas que estão guardadas. E muito bem falado, vem em forma de gatilho. Então, a minha amiga não está me dando atenção. O que o cérebro faz? Opa, eu conheço isso. Sinal de alerta. Vamos levantar, então, vamos ligar o nosso modo sobrevivência, luta ou fuga? Porque rejeição, para nós, é uma ameaça à vida. Ô, Thelma, e para as pessoas agora, os pais que estão se separando, né, têm filhos, tem algo assim que a gente possa, sei lá, alertar, compensar, uma dica mesmo, assim, né, nesse momento, né, que está tendo essa ruptura, né, de um casal, de uma família, né, em si, para ter menos malefícios, né, para essa criança, para que ela não sofra tanto. O que é importante? A gente tem que lembrar que o que acaba diante de um divórcio é o relacionamento homem e mulher. Porque o relacionamento de pai, filho e mãe é eterno. E eu vejo quanto é difícil separar isso. Às vezes, né, o pai termina com raiva da mãe, um fala mal do outro pro filho, e aquilo vai péssimo, criando um problema muito grande, porque o filho fica ressentido. Ele não quer ouvir que a mãe fale mal do pai, ou vice-versa. Eu e meu marido, a gente se conhece desde os 14 anos, a gente se separou faz 2 anos, e eu saio com ele, eu saio com os meus filhos, e é muito engraçado, porque a gente sai, as pessoas falam, nossa, vocês voltaram? Não. Mas, nossa, você tá saindo com seu ex-marido? Tô, gente. Ele é pai dos meus filhos, ele é meu ex-marido. Ele não é mais meu marido, não é nada meu. Mas ele é meu ex-marido e pai dos meus filhos. E as pessoas ficam chocadas quando veem a gente junto, porque eles acham que só porque a gente se separou, a gente não pode ser amigo, não pode andar junto. Outro, aquela coisa, exatamente. Né? Olha que coisa, né? Então, mas isso traz muita saúde emocional para sua família e para os seus filhos. É essencial. Porque eles olham e falam, uau, meus pais eles não estão juntos, mas eles têm maturidade para serem amigos e respeitar aquilo que eles construíram juntos. Ô, Fernanda, você que tem um filho, né? E você acabou não ficando, né, com a pessoa, com o pai do seu filho. A gente terminou com 5 meses, né, que eu estava grávida. Mas isso eu já tenho consciência. Uma coisa que meu filho nunca vai ouvir, por mais que eu tenha muitas diferenças com o pai dele, jamais ele vai ouvir eu falando mal do pai, porque isso vai fazer mal para ele. Imagina ele ouvir eu falando mal do pai dele. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência, porque faz mal para a criança.
Faz muito. Você sabe que meus pais foram casados sempre. Mas eu lembro de ser criança e às vezes minha mãe vinha falar mal. Quando eu brigava com meu pai de alguma coisa. Ah, é porque o seu pai isso, seu pai aquilo. Ficava sempre tentando falar mal. E eu era só uma criança. Eu olhei para ela e falei assim, ué, mas foi a senhora que escolheu esse marido, não fui eu. Então, assim, você que escolheu meu pai. Então, assim, eu era só uma criança. Então, a gente tem que lembrar que você é um adulto, né? A famosa alienação parental que estava acontecendo. Exato. Então a gente tem que lembrar das nossas escolhas. E a criança, que bom que ela ama o pai, que bom que ela ama a mãe, que bom que ela ama o pai que você escolheu para ela. Então é estranho que quando você separa, você queira que aquela criança deixe de amar, né, justamente a pessoa que você escolheu para ser o pai dela. Mais uma pergunta, roda aí. Já ouvi dizer que filhos caçulas são carentes. Tem a ver com a criação? Que é a caçulinha, a rapinha do tacho? Acho que os caçulinhas são mais mimados. Eu sou a mais velha. Você é mais velha? Eu sou a mais Eu nova. sou mais velho. Mais velha, eu sou do meio. Eu sou a mais velha, mas Eu os sou a mais os nova. mais novos são mais mimados. O meu irmão mais novo é o eu sou mimadinho mais da nova. mamãe. A mais nova? E você é mais carente da família ali? Dos Eu irmãos? sempre fui muito desenrolada. Vocês acham que tem, assim, sei lá, o mais velho às vezes é mais responsável, né? Aquela coisa. O caçula pode ser um pouco mais mimado. Tem a piada, sei né? lá. O mais novo, o primeiro é o mimadinho, o do meio é o que quase ninguém sabe e o mais novo é o que a mamãe mais dá carinho. Na minha casa Agora- era mais ou menos assim. agora É que eu sou a única menina, então eu era a menininha do Normalmente- papai. O meu irmão mais novo é o menininho da mamãe. Aí a gente brinca e fala que os dois do meio que se criem sozinhos. Agora, então, Dani. o caçula tem isso, né? De a mãe, o primeiro filho, ela, nossa, tá aprendendo a maternidade, é um desafio danado, você tá se virando ali para entender como funciona uma criança. Então, quando o segundo nasce, você já tá mais seguro. O terceiro, quando vem o último, o moleque já se cria sozinho, né? Ele já vai usar a roupa do segundo, do primeiro, do terceiro. Você sentiu diferença, Dani, por exemplo, na sua maternidade da primeira, com a mais velha com a mais Sim, nova? com certeza. É totalmente diferente uma da outra. Porque realmente o primeiro filho é aquela coisa, você está aprendendo tudo, você é tudo novidade. E quando nasceu a segunda, tudo estava mais fácil. Exatamente. Pega a roupa da irmã. A expectativa Não, eu até lembro, para assim, você que- ter é diferente. Sim, eu né? lembro que para sair com a primeira, parecia que demorava muito. Eu olhava assim, gente, mas como que é? Para sair de casa? Era bolsa, era não sei o quê. Era, Desse sabe, jeito. Parecia que era uma coisa muito trabalhosa sair de casa, assim. E com a segunda, parecia que era mais fácil sair com duas do que com uma. Agora, tem alguma característica de comportamento do primeiro filho, segundo ou terceiro? Olha, existem algumas pessoas que falam isso, né? O primeiro filho é de um jeito, o segundo é do outro, o terceiro é do outro. Na minha área de estudos, eu não considero isso. Eu não considero esses detalhes. Eu sempre olho para o neurodesenvolvimento. E o que isso mostra? Mostra que o pai e a mãe, vamos supor que você teve 3, 4 filhos. Esses filhos não tiveram os mesmos pais. Por quê? Muitas vezes, quando o primeiro filho nasceu, esse pai e essa mãe às vezes tinha acabado de casar, estava apaixonado, estava começando a vida financeira. Então, aquele primeiro filho teve uma experiência com aquele pai e com aquela mãe. Realmente muda muito. Quando né? nasce o segundo filho, de repente, esse casal eles já podem estar numa fase mais madura da vida, com maior estabilidade financeira, ou mudaram de trabalho, ou mudaram de país, de cidade. Já é um outro pai e uma outra mãe. Muito legal isso que ela falou. Eu adorei isso Não que ela tem- falou. tem Porque pais eu diferentes, eu é falo, muito gente, como interessante. que eles estão filhos do mesmo... Meus filhos, né? Eu acho que todos nós. Filhos da mesma mãe, do mesmo pai. E são completamente diferentes um do outro. Criados na mesma casa, do mesmo jeito. Agora, você Exato, acabou mas com toda a dúvida da minha cabeça. nós mudamos. Ninguém fica igual. Você não é a mesma de 5 anos atrás. Se você tiver um filho hoje, você vai educar ele de um jeito muito diferente do que você educou o seu primeiro ou o seu Nossa, segundo. não, eu adorei isso, gente. Só Então, não- nós somos buraco na muito minha cabeça. impactados, não só pela genética, mas principalmente pelo meio. É, perfeito. Vamos colocar mais uma pergunta? Roda aí. Ouvi dizer na internet que meninas que sofrem com a ausência paterna têm uma tendência de se envolver em relacionamentos abusivos. Isso é verdade? Alguém foi criado sem pai aqui? Ninguém? Ah, eu fui. Eu perdi meu pai com 5 anos. Eu não tive a figura paterna. Mas não tive curva de rio, não. Né? Graças a Deus, nenhum curva de rio. É que o homem, existe algo, ele ama muito os filhos a partir do amor da mulher. É diferente da mulher que gerou o filho e cria aquele vínculo, né? O homem não, ele ama muito a partir do amor que ele tem por essa mãe, por essa mulher. Então, o que acontece muitas vezes é que quando o homem termina esse casamento, então eu não quero mais essa mulher, ele meio que quer se afastar daquilo. Um homem imaturo emocionalmente, lógico, aquele homem que não tem
não só a maturidade, Discernimento, né, o discernimento do impacto do papel dele na vida do filho. É como se terminasse o relacionamento com a mulher e terminasse o Isso, relacionamento da família toda. Tipo, eu me separei dela, isso aí é a família dela, não quero mais. Então, acabou muitos acontecendo. saem de um casamento, casa com outro, tem outros filhos e abandonam os filhos antigos porque agora ele está vinculado a uma outra mulher, a uma outra família. Então, isso é muito importante que os homens entendam que não é porque o casamento acabou que agora, né, não vai ter o amor dos filhos. Ele tem que manter aquele vínculo, porque é fundamental para os filhos continuar podendo amar aquele pai. E é um exercício de se doar também, de ter maturidade emocional para conseguir, claro, recompor a vida dele, mas sem esquecer o passado Mas que ele construiu. Mas a impressão né? minha, doutora, sei lá, a impressão que a gente tem é que os pais, assim, eles dão uma separada mesmo, né? Então, é o que a gente vê acontecer muito, A gente tem né, uma quantidade grande, então, de homens imaturos, é isso? Porque a gente é diferente, né? Com uma menina, por exemplo, né? Quando o casal tem ali uma menina, tem um relacionamento dilacerado, e aí... Sabe? E também entra a responsabilidade. Um homem que abandona um filho, simplesmente, ele não está sendo responsável, né? Ele pôs um filho no mundo. Ele tem o dever de cuidar daquele filho, de apoiar aquele filho, né? De poder sustentar aquele filho até que ele se torne adulto, independente, que ele possa ir para uma universidade. E, infelizmente, muitos pais, quando termina esse casamento, ele simplesmente delega para a mãe. A mãe vai trabalhar para sustentar aquele filho, a mãe vai... muito aquela brincadeira, né? Acho que muitas mulheres ouvimos em casa, tipo, os seus filhos. Né? Nunca é tipo os meus filhos ou os nossos filhos. São sempre, tipo, eu vivo muito isso, são os seus filhos. Olha, seus filhos estão fazendo não sei o quê, seus filhos estão aprontando não sei o quê. Eu falava, mano, eu não fiz filho sozinho, são nossos bicho. filhos. Os filhos são nossos. Então, exato. Agora, Thelma, a pergunta, né, da nossa telespectadora, assim, essa ausência, às vezes, da figura paterna pode acarretar de uma pessoa, uma moça, depois, quando, né, começar a namorar, ter um relacionamento, de ter um perfil de um namorado mais... Abusivo, um relacionamento abusivo? Mais tóxico, isso... Não é ligado apenas a isso, não. Vamos entender uma coisa. A gente aprende a amar, primeiramente, aonde? No nosso núcleo familiar. Sim. Então, a gente tem que olhar para qual foi o modelo de amor que essa criança cresceu. Então, esse pai e essa mãe ficavam brigando o tempo inteiro? Opa, então é assim que se relaciona? É brigando, a criança vai aprendendo, né? Ou então, quando essa criança errava, cometia um erro, como que ela era tratada? Ela era castigada? Ela apanhava e aí muitas vezes o pai fala, olha, eu te bato porque eu te amo. Opa, peraí, você está me batendo porque você me ama? Então quer dizer que amor é isso? Vai chegar lá na frente, o cara vai dar um tapa na cara dela depois Isso é de amor. casado. Ah, não, ele me ama, assim. meu pai falava que fazia isso. Ou ao contrário, às vezes ela está numa família, núcleo familiar tão tóxico, de tanta briga, que aí ela encontra uma pessoa calma, passiva, bacana. Pode e acontecer. ela quer ficar brigando com a pessoa. Isso também. Se ela não tiver Exato. aquela turbulência, o amor é uma turbulência. É briga, é quebra-pau. E tem explicação não sei o quê. científica para isso, não tá? Não tem isso também, ao contrário. Porque não tem assim, que às vezes a pessoa, você fala, gente, mas essa pessoa, parece que ela procura briga. Sabe por que isso acontece? Quando a criança cresce num ambiente conflituoso, os níveis de hormônio do estresse ficam muito altos. Então, eu me sinto vivo porque eu viciei nesses hormônios. Você cresceu, passou a minha infância inteira assim. Por isso que quem tem experiências adversas na infância, vivendo num lar abusivo, negligência física, emocional, abuso físico, abuso emocional, tem maior probabilidade de desenvolver comportamentos de risco na adolescência. Vício em álcool, vício em droga. Por quê? Porque você quer a adrenalina, você quer o risco e você normalmente tem dificuldade de se autorregular emocionalmente. Como você viveu muito no medo, a sua capacidade de lidar com as suas emoções fica muito diminuída. Então, como é que eu me acalmo? Como é que a pessoa vai buscar calma? Comendo muito, e às vezes se torna uma pessoa obesa. Bebendo muito e se torna um viciado em álcool. Usando drogas. Tudo isso são formas de lidar com uma dor emocional que muitas vezes a pessoa nem sabe de onde veio. Olha só que interessante. Mais uma pergunta, roda aí. Tenho ansiedade para resolver tudo. Quero tudo para ontem. Será que foi algo que aconteceu na minha infância? Essa pessoa que está assim, muito ansiosa, ai meu Deus, tem que resolver isso agora. Mas você sabe que isso de não poder esperar não tem tanto a ver só com ansiedade, tem a ver também com controle de impulso. Controle de impulso... O que seria controle de impulso? É uma capacidade cognitiva que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Criança, por exemplo, não tem controle de impulso. A criança quer comer chegou no aniversário, festa de criança, tem lá brigadeiro, bolo. Se você não segurar ela, ela vai comer o brigadeiro antes da hora, porque ela não tem esse controle de impulso igual a gente tem. Você espera cantar os parabéns para ir lá e comer. Então, isso depende da maturidade do cérebro também.
Acontece que quando, do mesmo jeito que eu falei, a criança que vive num ambiente onde os pais não tinham educação emocional, então explodiam, gritavam, se descontrolavam a todo momento, essa criança, ela não aprende a lidar com as próprias emoções e ela também tem dificuldade de controle de impulso, ela se torna impulsiva. E isso pode ou não estar ligado à ansiedade, mas o que é ansiedade? É quando o nosso sistema nervoso está o tempo inteiro buscando por alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? Então, eu estou sempre hipervigilante. O que é importante a gente lembrar? Você não precisa largar um trabalho, né? Lógico que a gente precisa se realizar, é maravilhoso a gente poder trabalhar, se sentir útil e fazer algo que ama. Mas se a gente colocou um filho no mundo, em algum momento do seu dia ele tem que ser sua prioridade. Seja de manhã, seja na hora do almoço, na hora da refeição, de colocar essa criança para dormir, de dar um banho nela, de estar junto com ela. E hoje em dia a gente perde muito tempo nas telas, porque ele precisa de você. Não é uma questão de que ele quer você, ele precisa. A infância é a base da construção do adulto que seremos, né? Eu queria fazer uma... Faça uma pergunta para ela. Rapidinho. A gente está falando sobre traumas, né? Por que os jovens, os adolescentes, até as crianças mesmo, né? Criança com 10 anos, 9 anos, elas já estão cheias de traumas, né, cheio de problemas, com depressão. Você vê criança com 11, 12 anos de depressão. Aí você vai ver os pais tentaram pelo menos dar uma educação exemplar. Da onde que vem esses traumas? Hoje a criança não brinca, ela não vai para a rua, ela não tem amigos, ela não sobe na árvore, ela não se arranca, ela não cai, ela não vai para o parquinho, ela fica como? Na frente de uma tela. Então vamos lá, eu ia chegar nesse ponto. Mas primeiro a gente tem que olhar para o que é uma educação boa. Muitas vezes o pai fala, nossa, você foi para a melhor escola, eu te dei tudo. Às vezes esse pai deu tudo mesmo, mas não deu o mais importante, que era o tempo dele, a atenção dele, o amor dele. Então muitos pais acham que dar tudo para a criança, material, é o suficiente para ela ser boa. O que mais que leva? Os pais também... Gente, lembrando que eu não estou culpando pai e mãe. Isso aqui não é sobre culpa. Isso é uma grande chamada. É lógico, a gente não sabe também como jogar o jogo. Para tomada de consciência, né? É para a gente tomar consciência do nosso papel como pai e mãe. E lembrar que, sim, trabalhar é importante. Eu mesmo trabalho muito, mas o seu filho também é. Às vezes a pessoa delega muito para o outro, para a escola, acha que a escola tem que educar, tem que cumprir, tem que brincar, tem que fazer tudo na escola. A escola não preenche esse lugar que pai e mãe ocupa, entende? Exatamente, é você ter qualidade. Às vezes não é nem o tempo todo, isso que eu falar, eu acho que às vezes mas aquela meia horinha ter aquela qualidade de tempo, Depende. Né? Isso faz diferença? Se você conseguir trabalhar o dia inteiro e no final do dia eu conseguir dar atenção para ele, você acha que isso faz a diferença? No início da vida, o tempo importa. No início, quando a gente está aprendendo a andar, nós somos 100% dependentes do pai. A gente não consegue fazer nada. Isso vai até quando, doutora? Não, os 3 primeiros anos, tá? Que é a primeiríssima infância, os primeiros 1000 dias. A criança ainda usa fralda, precisa de você para comer, para tudo. Ela é 100% dependente. Eles são todos, é isso que eu ia falar, totalmente dependentes da gente. Então, se você leva para uma escola, essa criança vai depender de uma professora, de uma cuidadora, ou de uma babá, ou de alguém, certo? Você tem que entender que isso tem um impacto. Ah, Thelma, mas eu tenho que trabalhar. A gente entende. Realmente precisamos trabalhar. Infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas. Mas existe um impacto. Então, a gente tem que entender esse impacto. Por quê? Porque a biologia humana é essa. A gente foi feito para ficar perto da nossa mãe, quando a gente é pequeno, entende? E telas. Aí entra as telas. Final do dia, a gente chega em casa cansado. O que a maioria faz? Ah, eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro. Toma aqui tela. Então, a criança ela vai tendo um buraco emocional gigantesco que nada preenche. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, dificuldade de socialização, dificuldade de aprendizado. Ah, então, mas por que antigamente eu não tinha? Porque antigamente as pessoas viviam mais juntas, em comunidade, a avó estava junto, a tia estava junto, o vizinho estava junto, os amigos da rua iam brincar. Hoje a gente não tem isso, existe um isolamento muito grande, né? Eu acho que por isso que é importante o momento que você tem um tempinho, fazer um café da manhã para o filho. Exatamente. Né? De cozinhar junto. Qualquer coisa que você vai dar uma memória afetiva. Eu lembro que quando, por exemplo, eu era pequena, eu gostava de fazer pão com a minha avó. E quem ajudava mais ela fazia uma mãozinha maior da massa do pão. Cara, isso até hoje eu lembro disso. E depois é sobre isso. É sobre criar isso. memórias. Às vezes é criar memórias. Mais uma pergunta, roda aí. Muitas crianças estão virando youtubers e se tornando provedoras. Isso pode se tornar um problema mais tarde? Hoje tem muita criança ganhando muito dinheiro da internet, inclusive sustentando a família. Você, por exemplo, começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. E hoje, assim, eu acho que
As crianças estão ganhando milhões hoje. Mas aí vem o problema, né? Que daqui a pouco, do nada, ela sai de moda. Certo? Então ela não está ali numa coisa, entre aspas, profissional. Né? Então daqui a pouco aquela criança ali que passou, sei lá, 5 anos, 4 anos sendo um sucesso na net, daqui a pouco ela ficou velha aos 11 anos, 12 anos e ninguém mais quer saber dela. Então eu acho que isso aí, eu acho que gera um problema maior. Gera traumas, como a gente está falando, eu né? acho, e muito mais rápido. Novamente eu vou olhar para a importância do neurodesenvolvimento. Então vamos lá, uma criança, o que ela precisa fazer para ser emocionalmente saudável? Brincar, socializar, fazer esportes, ir para a escola, ter amigos, né? Desenvolver importantes habilidades de vida, fazer aula de música. A criança que começa a ter um canal de YouTube e ele cresce, aquilo vira uma responsabilidade. A criança não quer fazer vídeo todo dia. Exato. Né? Por mais que ela ganhe dinheiro, que a mamãe chegue para ela e fale assim, olha, meu amor, tá vendo essa casa que a gente comprou? Tá vendo esse carro bonito? É graças ao seu vídeo, Exato. é graças ao seu trabalho. Então, olha só a responsabilidade que antes de ter um cérebro maduro, antes de conseguir, ela não está nem desenvolvida, ela deixou de brincar, ela deixou de ter a infância, que é a base da saúde mental, física e emocional do adulto. E, de repente, ela se viu ali agora tendo uma obrigação. Mas tem um agravante. Ela ainda não tem a personalidade desenvolvida, ela ainda não tem a autoimagem formada e ela ainda vai ter que lidar com críticas ali. Pessoas que vão falar, ai, porque você fez isso, você fez aquilo. Então, ela começa a ser altamente impactada. Os adultos já são. Então, a saúde mental dela é altamente afetada também. Então, acho que mais do que olhar para que ela, de repente, ela virou o provedor da casa, que já é uma coisa muito difícil e pesada para uma criança, é olhar para o peso emocional dela de ser ainda uma criança e ter que assumir tantas responsabilidades, né? Ah, gente, eu adoraria ficar mais tempo aqui com vocês discutindo mais esse assunto, mas eu vou ter que partir. Nós vamos ter que partir juntinhos aqui. Mas eu queria mostrar aqui o livro da Thelma Abrão, que é Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Exatamente. Vocês viram aqui a gente conversando um pouquinho, né? Que é incrível quando a gente começa a entender a neurociência por trás do comportamento humano e o quanto a infância é importante para a gente compreender o adulto que somos, que nos tornamos e também entender que a gente tem capacidade de mudar os nossos comportamentos e os nossos padrões em qualquer tempo da vida. Fernanda, adorei essa presença aqui com a gente também, mãezona. Obrigada. Também gostei. Rafael, obrigada, querido, mais uma vez Obrigado, por estar Dani. aqui com a gente, Um viu? beijo. Queria convidar a galera também a estar conhecendo o meu canal no YouTube, o Pilhando Geral, que está fazendo um maior sucesso. Ah, às vezes eu olho lá, você. Aritana, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua Imagina, presença gato, também, o prazer lindona. é sempre estar aqui. Você sabe que eu adoro sempre conversar, adoro aprender. Você sempre traz pessoas incríveis pra gente sempre aprender e crescer mais na vida. Obrigada pelo convite. Cris, também adorei a sua presença aqui com a Eu gente. que agradeço, foi uma alegria poder dividir o palco aqui com você, com tantas pessoas bacanas, foi um aprendizado hoje. E gostaria muito que vocês acompanhassem a minha música, as minhas redes sociais. Gente, lembrando, olha, também um convite aqui, toda quinta-feira eu estou aqui na telinha da Rede TV com o Sensacional, que começa às 22h30. Olha, um beijo no seu coração, uma excelente noite, fique com Deus. Beijo, valeu, gente, obrigada.